Pois então. Como bem sabemos, essa data é histórica marcada e sempre lembrada como uma data de uma luta eterna. No dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam contra ações do czar Nicolau II. Esse evento que deu origem a esse lembrete histórico ficou conhecido como Pão e Paz, bem por conta que as manifestantes também lutaram contra as dificuldades decorrentes da Primeira Guerra Mundial, culminando na Revolução Russa que aconteceu em outubro desse mesmo ano, além também de suas lutas contra a precariedade trabalhista e desvalorização da mão de obra feminina, que faziam longas jornadas de trabalho, recebiam salários muito baixos e, além disso, não tinham direito a voto. A data de 8 de março busca celebrar e relembrar sobre as lutas das mulheres por seus direitos biopsicossociais, trabalhistas, jurídicos, políticos, culturais e pessoais. E existem várias explicações para a origem desta data. Mas antes de menos, não se esqueça de apoiar o trabalho deste lobo solitário deixando seu like e se inscrevendo no canal. É de graça e você não paga imposto por isso. E me siga também lá no Instagram. Link aí no bolso! A data de 8 de março representa como um todo as batalhas históricas e lutas femininas pelos seus devidos direitos. Em homenagem a essas lutas e às conquistas das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi definitivamente instituído pela ONU no ano de 1975, sendo que a escolha do dia 8 de março está relacionada com a greve das operárias russas de 1917, mais de 60 anos após sua criação. E diferente de outras datas comemorativas como o Dia das Crianças, Dias das Mães, dos Pais e dos Namorados, até mesmo Páscoa e Natal, o Dia Internacional da Mulher é uma data não comercial. Uma primeira história ficou muito conhecida como fundadora desse dia. É contado que em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente esse incêndio teria sido causado pelo proprietário da fábrica como forma de repressão extrema às greves e levantes das operárias, por isso teriam trancado suas funcionárias na fábrica e ateando fogo nelas. Essa história, contudo, é falsa e por isso o 8 de março não está ligado a ela. Em decorrência a um mal entendido feito por jornais alemães e franceses, foi criado um mito em torno de uma greve ocorrida em 8 de março de 1857 que, na verdade, não aconteceu. Porém, anterior ao movimento das operárias russas de 1917, no ano de 1908 houve uma grande greve das mulheres que trabalhavam em uma fábrica de confecção de camisetas, chamada Triangle Shirtwaist Company, localizada em Nova York, no qual as trabalhadoras costuravam cerca de 16 horas diárias e recebiam entre 6 a 10 dólares por semana. Além de reivindicarem melhores condições de trabalho e diminuição da carga horária, as funcionárias buscavam aumento de salário. Isso porque, naquela época, os homens recebiam muito mais do que as mulheres. Em 1910, realizou-se na Dinamarca a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, contando com a presença de 100 mulheres de 17 países. Na ocasião, Clara Zetkin, do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um dia dedicado às mulheres para protestarem pela igualdade de seus direitos, chamando atenção para as causas feministas. Não especificamente uma data, mas um dia no ano, onde o primeiro dia da mulher foi no dia 19 de março de 1911. Clara Zetkin era engajada com campanhas que defendiam o direito das mulheres no âmbito trabalhista e sua proposta visava possibilitar que o movimento operário pudesse dar maior atenção à causa das mulheres trabalhadoras. No entanto, no dia 25 de março de 1911, um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company matou 146 mulheres dentre as 500 que trabalhavam lá, onde desse número 20 eram homens. A maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias e algumas tinham apenas 14 anos de idade. Vale notar que o local não estava preparado para o incêndio, visto que não possuíam extintores, o sistema de iluminação era a gás e era permitido às pessoas fumarem. Aliás, esse fato, que é considerado um crime por conta do dono da instituição, foi na verdade um acidente supostamente já esperado, pois além de ser comum os proprietários trancarem seus operários dentro do local de trabalho para evitar a dispersão dos mesmos fora do ambiente de trabalho, as condições do local eram precárias e oferecendo risco iminente de trabalho. Após o trágico incidente, a legislação de segurança para incêndios foi reformulada e as leis trabalhistas foram revisadas e muitas conquistas foram adquiridas. Diante desse panorama, a criação de um dia dedicado à luta das mulheres foi sendo pensado. Entretanto, tanto o protesto na Rússia como a greve dos Estados Unidos tinham um objetivo em comum, que era alertar sobre o estado insalubre do trabalho que as mulheres estavam sujeitas. O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia voltado simplesmente a homenagens triviais às mulheres, mas diz respeito a um convite à reflexão referente a como a nossa sociedade as trata.
Essa reflexão vale tanto para o campo do convívio afetivo, familiar e social, quanto para as questões relacionadas ao mercado de trabalho. E isso também se reflete nas conquistas das suas lutas que se estendem até os dias de hoje. A trilha histórica das mulheres que passam por períodos desde a era iluminista e muito ponderada por Mary Wollstonecraft, na qual levantou fortes críticas aos discursos iluministas que encaravam as mulheres como naturalmente inferiores em relação aos homens, onde com o tempo vimos isso se tornar uma crescente com bases críticas e de enfrentamento se refletirem em forma de atitude e inserção, como a demonstração de domínio da ciência com Marie Curie, que foi a primeira mulher na história a ganhar 2 prêmios Nobel. Malala Yousafzai, que é uma ativista paquistanesa que luta pelo direito à educação das meninas, algo que deu início já mesmo lá no começo do século XIX. E também precisamos lembrar da heroína revolucionária da independência do Brasil e figura importante para a unificação da Itália, Anita Garibaldi, que lutou ao lado de seu marido na Revolução Farroupilha. E também a nossa mulã brasileira Maria Quitéria, que foi uma militar e heroína da Guerra da Independência que fugiu de casa disfarçada de homem para conseguir entrar em combate, sendo a primeira mulher a assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a primeira a entrar em combate pelo Brasil em 1823. Todos esses fatos e exemplos nos fazem perceber que, além do devido reconhecimento que essas mulheres merecem na sociedade e no mundo, reflete na eterna luta que vem se erguendo contra elas ainda nos dias de hoje. Pois bem sabemos que ainda existem países que não se aplicam os direitos que as mulheres merecem, bem por conta da maneira como são encaradas e comparadas nesses lugares, sendo escravas de uma cultura que explora e escraviza sua feminilidade. No entanto, antes de encerrar, eu gostaria de fazer algo relacionado às minhas vivências e experiências de vida, pois a minha educação e criação foi 90% calcada por figuras femininas. A minha mãe biológica, a minha tia, na qual eu tenho como consideração ser minha segunda mãe, e uma parte dela também inclui a minha madrinha. Tudo que eu sei, aprendi, descobri e tenho como valor hoje foi através dessas mulheres que me ensinaram que não basta ser forte e resolver as coisas na base do coice. Existem momentos na vida que precisam ser encarados com resistência. De nada vale você ser forte se você não sabe resistir em seus momentos de dificuldade. Abrir mão de um filho e ter que aprender a amar ele de longe e sustentar seus dependentes sozinha é algo que a sociedade não sabe compreender nem mesmo nos dias de hoje. Ser mãe solteira e batalhar todos os dias para dar o sustento ao seu filho, tendo que engolir sapos e conviver com pessoas de índole duvidosa e só poder chorar depois que sua filha está dormindo. Ter que educar alguém da maneira que aprendeu com a sua mãe, pois a vara da educação é muito mais eficaz do que a educação da rua. Isso são coisas que valorizo como filho e alguém que, por mais que eu não sinta as dores que elas passaram, tenho a empatia e a humanidade de ser grato a essas 3 mulheres, a me ensinarem o valor que devemos dar ao pouco que temos e ao aprendizado que pouco entendia na minha infância, mas que com o tempo fui aprendendo a entender que homem nenhum é capaz de suportar a dor que uma mulher sente, não só por dar à luz a uma nova vida, mas por resistir ao mundo em que a luta se dá a cada dia em que se levanta e encara a vida sem medo. Bem galera, esse é um vídeo que eu fiz pensando muito nas 3 mulheres que são as pessoas mais importantes da minha vida. Claro que tem os demais parentes e as minhas figuras paternas também, mas essas mulheres estão acima de algo que jamais virá superar o significado delas em minha vida. Amigos, colegas, par romântico, podemos encontrar por aí, mas nunca uma mulher que tenha o valor merecido que uma mãe é na vida de alguém. Eu quero dar também um último destaque para minha irmã Vivi, bem por conta de toda a sua superação que ela vem conquistando, e mesmo a gente estando morando longe, eu sinto muito a falta dela e sei que, por mais difícil que as coisas pareçam, não desista. Vamos se manter em pé e provar que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Saudades. Amo vocês.